Olá, no Papo com o Editor desta semana a gente recebe o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Comigo a jornalista Vart, que é editorialista do Estadão. Muito obrigado, Anne, muito obrigado, presidente, pela gentileza de aceitar esse nosso convite. Muito obrigado. Eu estou à disposição de vocês para que a gente possa conversar um pouco aqui e esclarecer algumas dúvidas. Presidente, a agenda de votação do segundo turno da PEC dos precatórios está mantida mesmo para amanhã, diante do... A gente teve um placar apertado aí na semana passada, né, com 312 votos no primeiro turno, foram 4 apenas acima do necessário para aprovar uma PEC. A expectativa é de quantos votos, enfim, qual que é o cenário que o senhor traça para esse segundo turno, diante aí de tudo o que aconteceu entre o primeiro turno e esse previsto segundo turno para amanhã? Olha, o calendário ele está mantido, não há razão para alterar, né? Na semana passada, nós, antes de abrirmos a votação do primeiro requerimento, já tínhamos feito um pronunciamento que, independente de que qualquer resultado, a PEC seria votada. Não haveria checagem de quórum em requerimentos. Se fosse aprovada, o texto da aglutinativa, substitutivo global, nós votaríamos. Se não fosse, nós votaríamos o texto principal. Tivemos 2 requerimentos com 307 votos, e mesmo assim, como eu disse, nós seguimos em frente. Na votação do mérito, é importante ressaltar que todo mundo fica se fiando em 312 votos, como um quórum apertado, mas o quórum total foi de 456. Nós estamos ainda com uma mudança do virtual para o presencial. Há uma reclamação, lógico, normal, todo mundo se acostumou a ficar nos estados, a trabalhar em home office, ao sistema virtual do Infoleg, mas foi um avanço e nós mantivemos. Sempre há solicitações de que a Câmara possa flexibilizar isso ainda esse ano, ou seja, nós pedimos a presença na Câmara e relativizamos a situação das missões oficiais, porque esse é ato da mesa. O Infoleg ele foi criado por ato da mesa, ele não precisa alterar regimento, portanto, a decisão interna própria, sem nenhum tipo de ingestão de outros poderes sobre essa decisão da mesa, porque foi assinada plenamente. Então, há sempre a solicitação, mas a mesa pensa, e vamos reunir agora à tarde para analisar o caso dos deputados que têm comorbidades e dos deputados que estão em licença médica, para facilitar a eles também a votação virtual. Sobre toda essa polêmica, por exemplo, para me adiantar os fatos, da votação dos deputados que estavam em missão, o placar foi amplamente desfavorável. Foram 6 votos contra e 2 votos a favor da PEC. Então, isso não influenciou e não influenciará hoje. O quórum de votação de 456 na semana passada, ele deve ser aumentado hoje, né? Nós votamos uma PEC sem quase 60 deputados no plenário, faltando no quórum. Então, não é qualquer situação. Nós votamos porque realmente não há prazos para que a gente possa ter um resultado positivo e, a partir de aí, se aplicar a questão do programa temporário, do auxílio temporário, porque, na realidade, o grande problema que tem que ser levado em conta é a fome essencial de mais de 20 milhões de famílias brasileiras, que nesse momento ainda sofrem um rebote financeiro econômico da pandemia. Mas, graças a Deus, estamos diminuindo sensivelmente a questão sanitária, das mortes, graças a Deus, com as vacinas, mas a questão do rebote financeiro, do desemprego, da fome, da alta dos preços, da inflação, a questão das energias, dos combustíveis, são muito sérios e a gente precisa fazer uma sinalização que não foi possível num programa permanente, e eu já falei 200 vezes, porque o Senado não se debruçou sobre o imposto de renda, não deu a fonte de dividendos que eram necessárias, que é necessária para a criação de um programa permanente para 22. O que não quer dizer que a gente não possa votar logo em 22, para 23. Vamos continuar trabalhando. Presidente, bom dia. Aproveitando um pouquinho ainda sobre essa questão da PEC dos precatórios, o senhor colocou que poderá colocar em votação isso ainda hoje. O senhor fala ainda hoje, segunda ou na terça-feira? E
também o mesmo assunto, o placar, desculpa, o senhor acha que vai prosperar a iniciativa de partidos que recorreram ao STF para questionar o que eles consideram que foram manobras regimentais na aprovação da PEC dos precatórios, principalmente a questão da votação virtual? O senhor acha que tem chance de prosperar esse tipo de questionamento por parte do judiciário? Olha, Anne, primeiro que o calendário da PEC é para amanhã, tá? Hoje vai ser votação, sessão ordinária normal, com outras pautas a partir das 18, e hoje nós teremos uma reunião da mesa para analisar as questões de comorbidades e licenças médicas, tá? Então, a votação da PEC é para amanhã, a partir das 9, 10 horas da manhã. Com relação a medidas judiciais, eu lamento sempre quando você judicializa a política, né? Você não pode o tempo todo estar ganhando votações de 1 a 312, de 1 a 408, de 1 a 360. Então, necessariamente, tudo que nós estamos tratando, que você falou, é matéria interna corporis do Poder Legislativo. Eu nunca vi, o Supremo nós temos o melhor relacionamento, nós, naquela crise ali institucional dos poderes, no tensionamento que houve em setembro, nós sempre atuamos como bombeiros, procurando entendimento, tratando as coisas com muita tranquilidade. Então, eu não acredito numa paralisação de votação ou numa liminar que venha obstacular a votação. O Supremo ele pode se pronunciar depois sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma matéria, mas interferir no trâmite de uma matéria eu nunca vi acontecer, eu espero que não aconteça, porque os poderes se respeitam, sabem das suas atribuições, das suas competências. Presidente, o senhor falou dessa questão da judicialização, né, da PEC, né, mas politização, no caso do Supremo, mas o presidente Santa Cruz, Felipe Santa Cruz, da OAB, deu uma entrevista para a gente há algumas semanas, falou justamente ao contrário, de que há o Supremo, a Câmara está tratando das questões do Supremo ao tentar mudar a questão dos precatórios, que são dívidas já vencidas, inscritas e que deveriam ser pagas. Ele, inclusive, falou assim, que poderia até ter alguma outra alternativa para o assunto. O senhor concorda com o presidente da OAB? Olha, eu acho que o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, candidato a governador do Rio de Janeiro, uma situação plenamente incompatível com o cargo que ele exerce de presidente da OAB, ele muitas vezes se exime de discussões importantes da sociedade. Muitas matérias de dificuldade aqui, que cuidam da cidadania, do direito adquirido, do relacionamento, do devido processo legal, a OAB não se manifesta. Tem sido muito omissa nessa gestão. Então, ele vem agora justamente quando os interesses financeiros de grandes escritórios de advocacia por trás de precatórios para se pronunciar sobre esse fato. Nós sabemos e respeitamos as decisões judiciais, nós sabemos do trânsito julgado, mas nós sabemos também que não pode se inviabilizar todo um orçamento da União em detrimento de uns pagamentos que vão ser realizados em 22. Essa celeuma de dizer que vai se procrastinar, com todas as opções que a PEC dá e oferece. Por exemplo, nós temos aí 3 trilhões de passivos tributários de empresas com a Receita e com a União. Quando pode haver a compensação de pagamento de débitos tributários, 50 bilhões se ficarem todos, se não houver nenhuma securitização, se não houver nenhuma compensação, se não houver nenhuma aquisição de algum imóvel público, se não houver uma compra de um leilão, não passará do pagamento de débitos tributários. O presidente sabe disso. Agora, lógico, está defendendo os interesses classistas de uma ala da OAB que se chama dos precatoristas, os precatorianos. Eles são advogados que compram títulos de precatórios, porque isso virou, na realidade, uma usina, né, de ações e vem fomentando. E erra quem diz que isso é uma coisa pontual, que poderia extrair-se do teto, porque todo ano nós temos precatório. Então, não é uma despesa pontual, é uma despesa recorrente, anual e permanente. Nós temos pagamentos de precatório desde 16, quando se criou a lei do teto, e antes. Então, tivemos 16, 17, 18, 19, 20, 21, vamos ter 22, 23. Então, por que excepcionalizar? Né? Então, nós temos que fazer adequações responsáveis
pensar no resto do Brasil, que precisa. Né? Então, institucional, pode ser classista, a decisão do presidente Felipe Santa Cruz, eu respeito enquanto representante e presidente de uma entidade, mas descabida do ponto de vista de sensibilidade social para os efeitos que o texto dessa PEC pode causar. Presidente, ainda sobre essa questão da PEC dos precatórios, também o senhor fala bastante da questão de alguns advogados famosos que se posicionaram a respeito disso, mas a gente também tem alguns economistas e também lideranças da própria Câmara que acreditam que, de alguma forma, o ideal seria deixar o pagamento de precatórios fora do teto de gastos, em vez de postergar os pagamentos e abrir outras possibilidades, como o texto da PEC está abrindo e o senhor sempre coloca. Por que isso não foi feito e por que, por exemplo, não poderia, eventualmente, tratar os precatórios como dívida, como despesa financeira e, portanto, está fora do teto e de questões orçamentárias? Bom, nós temos, Anny, essa distorção de quem bolou o teto de gastos lá atrás. O senhor Henrique Meirelles, na época o presidente Rodrigo Maia, com a participação dos deputados, os senadores votaram a PEC do teto de gastos. E nela se incluiu o precatório. Então, por que excepcionalizar agora? Porque ele veio com 90 bilhões, quando não tinha previsão orçamentária para isso? E se o ano que vem vier com 200 bilhões? E se no outro ano vier com 300 bilhões? Quem controla isso? Então, na realidade, eu defendo, sempre defendi responsabilidade, o teto, eu defendo as reformas, eu defendo a reforma administrativa que está parada, porque ninguém se movimenta. Eu não vejo esses economistas, esses advogados famosos, estarem defendendo a reforma administrativa em público. Eu não estou vendo mais a turma estar defendendo o imposto de renda. Eu não vejo estar defendendo a PEC 110 que está parada no Senado desde fevereiro. Eu não vendo as reformas estruturantes que são a base do teto. Então, se o legislador errou lá atrás e a gente precisava corrigir, não seria uma coisa específica. Mas dizer que o precatório é uma despesa pontual, ela não é. Ela é uma despesa anual, perene, e como todas, tem que se cobrir dentro do teto. A escolha é uma escolha de Sofia, uma escolha difícil. Eu sempre defendi, fui um sempre que brigou pela responsabilidade fiscal e brigo até hoje. A minha ideia justamente era de que o governo excepcionalizasse a questão, já que não pôde fazer o programa permanente, mais uma vez eu digo, porque não teve a fonte do dividendo, do imposto de renda, ele devia ter enfrentado. Ano passado nós tivemos o efeito sanitário da PEC, e nós votamos a PEC da guerra, o governo gastou mais de 700 bilhões de reais acima do teto, e o Brasil se manteve firme. Então, esse ano, se tem esse problema da fome, se tem esse problema econômico, do rebote econômico, financeiro da pandemia, e ele é mundial, inflacionário, energético, de produção, as fábricas sem matéria-prima, nós teríamos que ter enfrentado. Não foi possível, se fez uma compensação do alinhamento do teto, e que causam essas discussões. Mas, mais do que isso, a discussão no plenário da Câmara não está se o precatório é anual, se o precatório não é anual, se é coisa julgada, não. Ele está politizado. Quem não quer dar R$400 porque acha que isso vai influenciar no processo eleitoral, e quem está levando isso além de um aspecto socioeconômico muito forte, que é fome. Existem 20 milhões de famílias brasileiras passando fome. Se nós votamos o ano passado um auxílio de 600, o que é que mudou que a Câmara agora não quer votar um de 400? Um programa temporário, se for de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, eu acredito que devia ser um tempo até maior. E se nós tivermos condições do ano que vem de aprovar um programa permanente, que esse seja cancelado, se fique o permanente. Então, mais do que uma decisão técnica, nesse momento, a PEC virou um cabo de guerra político. Tinha primeiro o discurso dos professores. Porque vai dar um calote na educação, porque vai prejudicar os professores. Então, a oposição se mobilizou toda para os professores. Maior injustiça se fez com os líderes do PDT, que mantiveram a posição tranquila do começo até o final, defendendo a categoria. Nós sentamos com as categorias, fizemos um acordo que não prejudique em nada,
colocamos uma priorização junto com os RPVs, os precatórios alimentares, os das pessoas que têm comorbidade, idade, deficiência, que dão ali com os RPVs 20 e poucos bilhões, e acrescentamos mais 40% do total do Fundeb, que eram 17, mas que terão mais de 4 bilhões compensados. Vão sobrar aí 12, 13 bilhões de Fundeb, que você, numa proposta que foi feita pelo governador Rui Costa, intermediada pelo senador Otto Alencar, que nós aceitamos, que conversamos com o governador Camilo, com o governador Paulo Câmara, que intermediamos toda uma costura. Então, essa costura no Legislativo permitiu que desse um conforto para dizer, não, a educação não vai ser atingida, muito embora a relação dos precatórios é do governo federal com os governos estaduais, do governo federal com os governos municipais. Nós não temos nenhuma relação no que vai acontecer após. Mas, mesmo assim, a Câmara priorizou. Nós vamos votar um projeto do acordo com o PDT para garantir os 60% para os professores, lá nos estados ou nos municípios, depois que eles receberem. Então, houve uma acomodação política que em nada interfere, porque eu tenho certeza que só esse item de compensação de débitos tributários zerará qualquer filho de precatório em 22. Presidente, o senhor falou das reformas, né, que nenhum economista está defendendo reforma, mas a gente tem um mercado querendo reformas administrativas, reforma tributária, o senhor citou as reformas... Ninguém está verbalizando mais isso, Cristiano. Ninguém verbaliza. E isso vai caminhar? Nenhum parlamentar está sofrendo pressão, a mídia não está cobrando, ninguém está se movimentando, todo mundo quer. Mas tem um setor ali de 20% organizado, né, de servidores públicos que todo dia mandam quem vota não vota, quem não se reelege, você é isso, você é aquilo. Então, não há um sentimento de 80% da população na pesquisa que diz que é a favor da reforma administrativa e que, eu volto a dizer, não mexeu em nenhum direito adquirido, não mexeu em nenhuma situação previdenciária, porque não precisa mexer. Então, reforma tributária, administrativa, presidente, não vai sair esse ano e o ano que vem é ano eleitoral, né? Possivelmente também não sai. Nós fizemos, infelizmente, o que foi possível. Nós fizemos o debate, quebramos paradigmas, votamos na comissão especial. Ela está pronta a qualquer momento, se não for agora, ano que vem, na nova legislatura, ou a qualquer tempo que haja uma pressão de apoio do lado oposto. Não é? Se não há, se é aquela coisa silenciosa, passiva, achando que vai cair do céu, que uma PEC dessa se vota sem nenhum tipo de mobilização, não há condição de fazer. Então, e no caso da reforma na PEC das precatórias, o senhor espera um empenho também do presidente do Senado para tocar a PEC dos precatórios, caso ela seja aprovada amanhã? Semana passada, o presidente Rodrigo estava já se organizando para viajar para Glasgow. Ele está lá na COP, né? Eu liguei para ele e justamente isso, presidente Rodrigo, olha, nós estamos aqui numa luta política grande, mais política do que técnica, né? E eu quero saber da disposição do Senado. O que ele disse foi justamente isso, Arthur. Dei 2 entrevistas bastante esclarecedoras de que há sensibilidade do Senado para votar esse assunto. Nós vamos dar celeridade na matéria. Ainda estamos discutindo com os líderes se vai direto para o plenário, se da CCJ vai ao plenário. Mas há sim, porque esse assunto, esses temas foram discutidos conjuntamente comigo, com o presidente Rodrigo Pacheco, com o ministro Paulo Guedes, com membros da economia, com outros líderes da Câmara e do Senado. Inclusive, a decisão de fazer desta maneira foi acertada numa reunião na casa do presidente Rodrigo Pacheco. Então, ele não pode, como eu não posso, garantir quórum, né? Se passar, passou. Se não passar, é vontade do plenário. Mas a pauta eu tenho certeza de que ele vai fazer. Nas outras reformas também ele garantiu, mas até agora continuam paradas, né? Tanto na Câmara, a trabalhista... Acho que essa tem uma sensibilidade mais urgente, né, Tino? Acho que essa tem mais do que você concordar ou não com o tema, a incerteza de não ter uma decisão é muito pior para o Brasil, é muito pior para o mercado, é muito pior para esses especialistas que muitas vezes defendem fundos, né? Tem muitos competentes economistas que sempre têm, lógico, a ligação profissional com fundos de investimentos, que são os principais atores dessa questão dos precatórios. Vocês sabem que muitos precatórios desses já foram negociados, estão na mão de terceiros que não são os credores originais.
E é do jogo, a gente sabe, por isso que eu tenho certeza de que esses títulos serão rapidamente consumidos pelo mercado como um título quase não, de pagamento à vista de créditos e débitos tributários. Presidente, um pouquinho ainda sobre essa questão do Senado. Na semana passada o senhor foi bastante explícito e duro em relação a esses temas que, depois que passam na Câmara, chegam ao Senado e que muitas vezes não andam, né? A gente está se adiantando em relação ao PEC dos precatórios, que nem sequer saiu ainda da Câmara, mas a gente tem a reforma tributária e a gente tem outros projetos nessa área de regularização fundiária e licenciamento ambiental, que por lá estão tramitando em comissões antes de ir a plenário. E a gente ouve na Câmara também de alguns deputados de que a agenda da Câmara tem sido muito pesada e desgastante em termos de votos e de encontro com a base, né? O senhor que é um deputado que sempre coloca nessa questão dos deputados municipalistas, por exemplo, os deputados dizem se sentir muito cobrados com pautas muito desgastantes toda semana na Câmara e que, quando chegam no Senado, a gente está vendo que elas não andam, né? O senhor acha que deveria, de repente, haver uma reavaliação de como as coisas estão funcionando na Câmara em relação ao Senado? Jane, eu tenho certeza de que, como nós tratamos as matérias na Câmara, e nós não conseguiríamos votações expressivas como se consegue sem discussão. Então, esse é um mito que se cria. Tá? É lógico que muitas matérias elas têm a obrigação de iniciar pela Câmara, porque quando vem do Executivo o local que se inicia pela Câmara, lógico, se inicia pela Câmara, nós temos que apreciar primeiro. Nós respeitamos a independência, né? O sistema bicameral é o sistema brasileiro. Eu penso que nós não podemos limitar nossas votações ou discussões pautadas pelo Senado. Cada um tem que fazer a sua parte. Lógico que você queria que uma matéria tivesse uma apreciação na outra casa, da mesma forma que tem muitas matérias que no Senado foram votadas e que aqui estão pendentes, né? Como esse ano foram matérias de muita relevância, realmente, mas eu quero lhe dizer o seguinte, Ana, a gente se reúne aqui com os líderes pelo menos 3 vezes por semana. Os relatores, eles vêm nessas reuniões para explicar os relatórios. Eles passam por um crivo, primeiro aqui no Colégio de Líderes da Base, depois com os líderes da oposição, depois com todos os líderes, né? Depois os relatores vão de bancada por bancada, tirando dúvida com os respectivos líderes nas bancadas. Então, quando um projeto chega no plenário, por mais duro ou mais tranquilo que ele seja, o deputado sabe em que está votando. O deputado sabe como vai se posicionar. Então, é muito subjetiva esse questionamento. Na realidade, a Câmara cumpre o seu papel, e ela cumpre com muito diálogo, ela cumpre com muita discussão. O fato de as matérias são matérias importantes, ninguém pode tirar a relevância do projeto dos Correios, que foi votado aqui, da MP da Eletrobras, do Estado Democrático de Direito, da regularização fundiária, do licenciamento ambiental, que é uma matéria que é extremamente importante para distensionar essa questão de obras inacabadas, obras que não são iniciadas, por uma legislação, às vezes, excessivamente punitivista ou burocrática. Então, são diversos projetos e textos, BR do Mar, cabotagem. Né? A semana passada falava com o presidente Rodrigo, presidente, tem vários estados exportadores que vão sofrer a partir de janeiro se nós não decidirmos sobre a cabotagem, BR do Mar. Os impostos de exportação vão ficar pesados demais se nós não tivermos o trato dessa matéria. Então, é isso, a gente vai. Eu estou aqui com um grupo de trabalho composto por alguns deputados, fazendo o levantamento de todas as matérias que o Senado votou que estão aqui na Câmara, não dessa legislatura, mas de muitas legislaturas, e de matérias que a Câmara votou, que o Senado votou, que voltaram para a Câmara, para que a gente faça um filtro e sugira uma agenda, inclusive, mais leve de projetos que estão aí na prateleira da Câmara também há muitos anos. Nós temos mais de 40 mil projetos na Câmara parados. E com essa função de nós funcionarmos também às quintas-feiras, nós temos dado maior vazão à discussão e aprovação desses projetos. Hoje, por exemplo, nós vamos funcionar hoje, amanhã e quarta,
né? E hoje com matérias muito boas e muito importantes, como na realidade a discussão ou possível votação do crédito de carbono de Floresta em Pé, ou de compensações de mercado voluntário, ou de ver como é que fica o texto. Então, são temas que vão e voltam de muita relevância. E em todas elas, lógico, o debate tem que ser ampliado e é muito discutido. Então, essa versão de tratoragem, de que a Câmara é um regime muito... Não, pelo contrário, aqui há muito diálogo, muita discussão, há concordâncias, há discordâncias, mas é do jogo político, né? Muitas vezes a gente pauta uma matéria que une todo mundo. Muitas vezes uma matéria é mais liberal, é só um lado. Muitas vezes a matéria é mais conservadora, é só outro. Mas é a nossa função fazer isso, é equilibrar a balança aqui dentro. Gente, uma última pergunta aqui no Papo Editor. Eu queria saber se o presidente Jair Bolsonaro vai ser candidato pelo PP à presidência em 2022 e se o senhor vai dar o apoio que o senhor teve dele quando o senhor foi candidato a presidente da Câmara, se o senhor vai retribuir esse apoio na campanha dele em 2022. Bom, Cristiano, eu quero dizer a você que eu fui líder do meu partido durante 6 anos. Muito prazer no plenário daquela casa no chão da fábrica, de onde eu tenho muita saudade. Então, eu nunca interferi em questões partidárias. Sempre quem fala sobre as questões partidárias é o senador Ciro Nogueira, que é o presidente do partido. Eu recebi já a informação de que o presidente Bolsonaro estava tratando com o presidente Ciro, quando o presidente já tinha ouvido os diretórios do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, do Norte. Quando veio ouvir os do Nordeste, foi que eu fui falar com o presidente Ciro sobre isso. É uma decisão partidária, que há uma receptividade, sim, do partido em receber o presidente Bolsonaro como filiado, como há também do Partido Liberal, como há também do PTB, como há também de alguns partidos. Então, além de ser uma escolha pessoal dele, isso é da esfera da presidência do partido, que não interfere na atuação do presidente da Câmara, como eu não interfiro na atuação do presidente do partido. Nós somos correligionários, eu sou um filiado que me rendo à decisão partidária, sem nenhum tipo de problema. Presidente, só uma última então questão da minha parte. Na semana passada, o líder Alessandro Molon, numa entrevista à Rede Globo, colocou uma questão em relação ao fato da sua liderança pessoal, de que o senhor estaria construindo uma bancada dentro dos partidos e que, de alguma forma, isso desintegrava as lideranças partidárias e o próprio, vamos dizer, o próprio posicionamento dos partidos, muitas vezes posicionamentos históricos. O senhor concorda com essa crítica? Primeiro que isso não pode ser uma crítica, né? Eu não ouvi a entrevista do deputado, mas aqui todos nós somos parlamentares, é lógico que tem as agremiações, os partidos, né? Mas se for especificamente sobre o PSB, na eleição de presidente, ele tinha maioria para formar comigo, né, no bloco, e foi numa ação do deputado Molon junto ao presidente do partido, uma discussão muito séria que vocês acompanharam, que o partido foi assinar no bloco do adversário, do candidato que disputou comigo, o deputado Baleia, às 11 horas e 58 minutos. Quase que não entrava no bloco. E lógico que não teve os votos. Eu tive maioria dos votos no PSB, como eu tive uma larga votação no PDT, como eu tenho certeza que devo ter tido em muitos outros partidos de esquerda, porque nós aqui nos relacionamos todos os dias, nós nos conhecemos, nós conversamos, nós confiamos um no outro. Então, muitas vezes, a vontade pessoal de um deputado de um partido, como no caso do Molon, sobre um assunto ou outro, não pode influenciar numa bancada sem discussão. Então, primeiro, o deputado tem que ganhar a discussão dentro do partido para depois fazer uma discussão externa. Então, eu vejo como uma questão normal da política, absolutamente corriqueira, de quem tem o dever de conversar com todos os parlamentares, como eu faço aqui na Câmara. Presidente Arthur Lira, muito obrigado pela participação aqui no Papo com o Editor. Quero agradecer muito a Anivarte, que agora era minha colega no podcast político até semana passada e agora nova editorialista do Jornal Estado de São Paulo. Agradecer a Sofia, que está acompanhando a nossa entrevista, e agradecer ao Cláudio da Luz, que vai fazer a edição final desse programa. E muito obrigado a você que assistiu mais um Papo com o Editor aqui no Broadcast Político. Muito obrigado a vocês. Um abraço e bom dia.
Presidente, muito obrigado, viu? Acho que a Anne está só Muito bom, né? A Anne caiu aqui, viu, Gustavo? Caiu, mas acho que dá, né? Foi ela estava com o vídeo travado. Né? Tava, é verdade. Para mim aqui, eu deixava só o senhor, então eu fiquei numa boa Mas aqui. apareceu só o senhor, sem problema. Maravilha, gente. Mas ela caiu, mas deu certinho para fazer a pergunta. Fez a pergunta, caiu. Incrível. Caiu de vez. Menos mal. Presidente, brigadão, hein? Vamos marcar de jantar de novo, hein? Quando o senhor já estava lá na cena, estava tudo. Vamos combinar de novo em Brasília. Vamos lá, um abraço para vocês. Um abração, valeu, obrigado aí. Até mais. Obrigado.